Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Buzzword Banking Industry. Não é demais agradecer toda a vossa ajuda, todas as vossas visualizações, o apoio que têm dado ao nosso podcast. Muito, muito obrigada. Gostaria também de agradecer ao Grupo Turim, e em particular ao Hotel Boulevard, por toda a ajuda à produção e esta belíssima paisagem. Hoje vamos ter um episódio muito interessante, um tema bastante interessante, com um convidado muito interessante. Passo a apresentar. Bem-vindo, António. Posso tratá-lo assim? Claro que sim. Muito Claro obrigado que sim. por ter aceito o nosso convite. E se não se importar, vou passar então a apresentar quem é o António. Depois já continuamos a nossa conversa. António é atualmente Presidente da Comissão Executiva e membro do Conselho de Administração do Bison Bank. Tem mais de 25 anos dedicados ao setor da banca de investimentos e da gestão de ativos e conta com uma ampla experiência de liderança nas áreas de desenvolvimento de negócio, controle interno, operações, organização, sistemas de informação, qualidade e sustentabilidade, tendo adicionalmente coordenado diversos programas de performance, de produtividade e transformação organizacional. Tem 52 anos, é casado, nasceu em Angola, cresceu em Ceia, vive em Lisboa, possui uma licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, o MBA, com especialização em Gestão de Informação e é docente de pós-graduação em Web3, Blockchain e Criptoeconomia, no Instituto Superior de Administração e Gestão no Porto. António é feliz, apaixonado pelo trabalho, pela sua mulher, pela sua família, adora ler e viajar. Bem-vindo, António, muito obrigado. Antes de começar, é engraçado que o António apresenta-se com 52 anos, temos os dois ambos 52 anos, e coincidente também nasci em Angola, por isso estamos muito à vontade. Eu queria começar com o nosso episódio, perceber um pouco mais quem é o António, fora da sua atividade profissional, fora do lado académico. Quem é o António? Disse que gosta de viajar, gosta de ler, apaixonado pela sua família. Fala-me um pouco mais de si, se faz favor. Obrigado, é um gosto imenso estar aqui consigo hoje. Talvez só uma pequena correção inicial. Vamos chamar Bison Bank, que é assim que nós chamamos ao nosso banco. Okay. Às vezes também temos pessoas a chamar Bison Bank, mas na verdade nós costumamos chamá-lo Bison Bank. O António é uma pessoa normal. O António, que sou eu, nasci de facto em Angola. Já agora onde? Sim. Nasci em São Salvador do Congo em 1971, um ano fantástico. Vim para Portugal, enfim, como a maioria das pessoas na altura regressou, em 1974, portanto eu vim com 3 anos para Portugal. Depois fiz toda a minha juventude, a minha adolescência, vivi em Ceia. Enfim, numa aldeia muito próxima de Ceia. Vim para Lisboa com 18 anos, como também a tradição naquela altura, né, nas zonas mais interiores do país. A pessoa acabava o seu ensino secundário e tinha que ir para uma grande cidade fazer a universidade. E eu, na altura, decidi vir para Lisboa para fazer o meu percurso académico. Enfim, minha vida, enfim, tenho um irmão com uma diferença de 8 anos e a minha vida, enfim, os meus primeiros 18 anos foram muito, enfim, num contexto diferente daquele que as pessoas numa grande cidade vivem. O contexto do campo faz-nos pessoas um pouco diferentes. Enfim, não sei se melhor, se pior, mas pelo menos mas diferentes. Mas é a segunda pessoa que eu entrevisto que diz exatamente o mesmo. Não temos acesso a um conjunto de novidades, mas por outro lado conseguimos conviver com mais natureza, com menos pressão social e é muito interessante ter esse crescimento de vida rural. Naturalmente que depois também tem a parte má, principalmente quando, a partir de certa altura, como foi o meu caso, que decidi vir para Lisboa, que é efetivamente um gap
de conhecimento grande quando se começa a concorrer com pessoas que cresceram em cidades grandes como Lisboa. Essa foi talvez a minha primeira dificuldade enquanto pessoa, foi nos meus primeiros anos em Lisboa. De facto eu estava, enfim, a concorrer com amigos, com colegas, para que tinham uma estrutura cultural, uma estrutura... A preparação, fala em termos de preparação? Sim, preparação para a vida corrente, não é? Enfim, cultura. Deixa-me só fazer-lhe, desculpe interromper, uma pergunta, porque acabei por não perceber. Qual era, ou seja, veio para Lisboa, para a faculdade, qual era o curso que estava... Eu iniciei gestão de empresas. Ok. Gestão de empresas. Alterei, passado um ano, para informática de gestão. Que estava em voga. E não concluí a minha licenciatura, enfim, nessa primeira tentativa. Na altura ainda existia o serviço militar obrigatório, portanto acabei por ir cumprir o serviço militar obrigatório, portanto foi o chamado tropa, não é? Sim. Durante 3 meses, uma coisa genial. 3 meses? Genial. Enfim, coincidiu rigorosamente com a altura em que foi decidido acabar com o serviço militar obrigatório. Portanto, eu terei sido talvez das últimas recrutas a ter o serviço militar obrigatório e entretanto voltei para Lisboa para continuar a estudar. O meu principal pensamento na altura não era tanto se devia continuar a estudar ou não, era mais como é que eu poderia continuar a estudar. Enfim, os meus pais são de Ceia, não são e não eram pessoas muito ricas. Eu sabia que estavam a fazer um esforço grande para eu estar a estudar em Lisboa e na verdade aqueles primeiros 3 anos serviram para eu perceber que viver e fazer uma vida em Lisboa obrigaria a ter um conjunto de condições financeiras para suportar esse caminho. Portanto, eu tinha 2 possibilidades. Uma era continuar em Lisboa a estudar, mas a trabalhar para apoiar os meus pais. A segunda era regressar para Ceia. A opção de continuar a trabalhar, a estudar em Lisboa, a ser totalmente financiado pelos meus pais, deixou de ser opção a certa altura. E optei então por ficar em Lisboa a estudar, mas a trabalhar. A trabalhar, ou seja... Enfim, na altura, por nenhuma razão especial, acabei por enviar o meu currículo. Enfim, nunca tinha trabalhado na vida, não é? Acabei por enviar o meu currículo para uma série de bancos, 35 bancos, para ser mais rigoroso. Às vezes penso porque é que só enviei para bancos, talvez porque... Isso era uma pergunta que eu tinha, exatamente. Enfim, o meu padrinho, aliás, os meus 2 padrinhos trabalhavam em bancos e talvez essa tenha sido a razão, mas não houve assim nada, enfim, que eu considero que tenha sido absolutamente essencial nesta decisão. A verdade é que eu só mandei currículos para bancos, para 35 bancos, e depois aconteceu aquilo que ainda hoje infelizmente acontece, que é de repente vou recebendo cartas em casa. Na altura, cartas, não eram e-mails, eram cartas, a dizer que agradecemos muito a sua candidatura, mas de momento não estamos a precisar de ninguém. Enfim, sempre fui uma pessoa muito positiva, encarei sempre essas respostas como algo interessante. Passado alguns meses fui verificar se todos já me tinham respondido e faltava responder que era na altura o Banco Comercial Português e hoje o Millennium BCP, e liguei para lá, não é? Perguntar quando é que me iriam enviar a carta a dizer que também não precisavam de mim, e a verdade é que nesse telefonema perguntaram se eu tinha disponibilidade e eu disse que sim. Tive uma entrevista da semana seguinte. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Portanto, eu tive uma entrevista em
em maio de 1994 e em junho de 1994 eu estava num processo de recrutamento do BCP e acabou por ser o meu primeiro emprego e tive no BCP 16 anos, não é? Na altura, enfim, estava a Nova Rede, era o grande projeto do BCP, portanto estava a recrutar muita gente. Eu diria que 99% das pessoas que entraram comigo foram para a Nova Rede e eu acabei por ir para o banco de investimento do BCP na altura, que era o CISF Banco de Investimento, por nada de especial, portanto eu nunca tinha trabalhado, nem sequer era licenciado e tive de facto a sorte de ir para o CISF Banco de Investimento. Foi talvez o meu maior alicerce enquanto profissional. Houve aqui um senão neste convite e neste meu novo percurso, que foi quando as pessoas perceberam que eu estava a estudar. A senhora que me estava, enfim, que acompanhou as minhas entrevistas, disse-me: olha, é melhor você dizer que não estuda do que dizer que está a estudar, porque o BCP está a precisar mesmo de pessoas full time, e se você diz que está a estudar, provavelmente não fica. E foi isso que eu fiz. Portanto, eu disse que não estava a estudar e a verdade é que deixei de estudar durante 5 anos. Foram exatamente os primeiros 5 anos de trabalho no BCP. A certa altura, quer por, enfim, iniciativa própria, quer por também alguma iniciativa do meu diretor na altura, passado 5 anos recomecei a estudar. Mesmo curso? O mesmo curso noutra universidade, comecei do zero e acabei por me licenciar em Organização e Gestão de Empresas, já com 34 anos, penso eu. O que foi visto hoje, em retrospectiva, foi absolutamente essencial todo este percurso. Primeiro, eu, no momento zero, 18 anos, não estava preparado para estar em Lisboa. Aqueles primeiros 3 anos foram fundamentais para perceber o mundo onde eu estava a querer entrar. Depois, começar a trabalhar foi muito importante para estabilizar este gap cultural que eu referi no início. E quando eu fui realmente tirar a minha licenciatura, já estava muito preparado quer para a licenciatura, quer para os meus colegas e para toda esta competição que também em retrospectiva eu consigo afirmar que esta competição profissional começa logo aí, não é? Na verdade não começa só depois no nosso local de trabalho, começa muito antes, na escola secundária, nas nossas universidades. Eu concordo em absoluto. E eu tive sempre uma sorte bestial, que foi enfim, primeiro em casa, naturalmente, depois na escola, na faculdade. No meu primeiro emprego sempre tive a sorte de ter comigo pessoas absolutamente fantásticas que me ensinaram praticamente tudo o que eu sei e tudo o que eu sou. Portanto, o António, e a pergunta é: quem é que é o António? O António é esta pessoa que teve um percurso perfeitamente normal, que também percebeu que estar numa grande cidade, para quem tem ambições profissionais, faz sentido, e que teve que se ajustar também a esse caminho e a este mundo que é espetacular. Muito interessante, e agradeço. Agradeço imenso. Eu acho que também, para quem nos ouve, nós temos jovens adultos que ouvem o nosso podcast. Acho que isto também é uma mensagem positiva, que há situações que a qualquer momento podem sempre ser, e eu acho isso muito bonito. Diga-me, o porquê? Estava satisfeitíssimo no BCP, fez esse percurso de 16 anos, o porquê da mudança para 80, não é? 80.
Não, na altura a minha mudança foi para o Banif Banco de Investimento. Exatamente. Para o Banif Banco de Investimento. Enfim, eu estava muito bem, na verdade, no Millennium BCP. Eu tive um percurso muito interessante no Millennium BCP, no sentido em que fiz enfim, sendo certo que do ponto de vista financeiro, entrar para um banco como administrativo, que foi o meu caso, e fazer, enfim, todo o caminho profissional parece uma coisa assustadora, mas na verdade o que me permitiu foi eu hoje ter uma noção muito grande e muito sólida sobre o que é um banco em toda a sua cadeia de valor e em tudo o que se faz lá. A minha primeira função no BCP foi ser o secretário do diretor de operações. Portanto, basicamente o que eu fazia com imenso gosto era atender as chamadas telefónicas do meu diretor, transferir as chamadas que lhe eram dirigidas e fazer cartas e e-mails a partir de certa altura para ele. E isso, eu olho para esse momento da minha vida da mesma forma que olho para o momento em que fui administrador de um banco pela primeira vez. Exatamente. Porque ele foi uma parte essencial do meu processo de aprendizagem, e as pessoas aqui sempre foram muito importantes. Eu tive a sorte sempre de trabalhar com pessoas muito boas, e quase todos os meses reencontro pessoas que conheci nestes 16 anos de BCP. Ainda hoje almocei também com uma dessas pessoas, e o BCP deu-me esta estrutura intelectual que me permite, enfim, também ambicionar um percurso novo. Passado 16 anos eu não procurei a saída, eu fui convidado para sair num processo de headhunting normal. Eu era subdiretor no BCP, já tinha feito um percurso também dentro do próprio BCP interessante. É difícil crescer do ponto de vista da estrutura em organizações tão grandes como o BCP. Já tinha feito esse crescimento. Não procurei, de facto, e neste processo acabei, enfim, por também ter uma curiosidade, que é, de repente, perceber que, sem ter procurado, o António Henriques era uma pessoa que já era conhecida no mercado, e convidarem-me para ser diretor noutro banco, num banco de investimento. Na altura fez algum sentido para mim, primeiro porque, na verdade, no BCP o caminho para chegar lá seria naturalmente mais longo. É mesmo assim que nas grandes organizações funciona. Aqui tive um pequeno shortcut para alcançar uma determinada posição na organização, e acabei por fazer esse caminho também de forma natural. Era um desafio novo para mim, eu gosto de desafios novos. Crescer no BCP quer também dizer que todos nós temos que ter capacidade de acreditar muito em nós próprios, e realmente eu sempre tive essa característica. Acredito muito em mim, e quando mudei foi enfim, com essa ambição também de continuar a crescer com projetos novos, e este seria um projeto onde eu iria ter já mais autonomia e conseguir construir e gerir equipas muito mais à minha imagem. Portanto, a mudança foi uma mudança natural para uma organização diferente, mas para continuar numa área onde eu já tinha estado 16 anos a aprender. Exatamente. E onde me senti muito confortável em fazer o caminho. Todo este progresso que teve dentro do Banif até chegar, quase ao topo, não é? Ao topo, isso deveu-se a quê? Ao facto do António ser uma pessoa extremamente competitiva, muito exigente consigo, porque
a verdade seja dita que isto é um pouco, apesar de isto são muitos anos, mas foram passos muito grandes e sustentados, não é? Como é que se viu nesse papel? Sim, e tenho mesmo que referir novamente o BCP, porque o BCP ensina-nos a ser muito competitivos, mesmo internamente. O BCP cresceu muito e aquele crescimento, na verdade, está baseado na qualidade das pessoas, não numa qualidade subjetiva de uma qualquer estratégia que uma pessoa desenhou, mas no conjunto de características de todas as pessoas que representam o BCP. E isso, talvez o denominador comum que eu vejo no conjunto de pessoas daquele banco é esta capacidade de ser competitivo, quer internamente, quer externamente. Eu tenho muito desse ADN, sou de facto muito competitivo, e ser competitivo não é necessariamente ser competitivo ou estar em competição. Sim, com. É desenharmos para nós próprios um conjunto de objetivos e lutarmos por eles. E isso é efetivamente ser competitivo. Eu recordo-me de um exercício muito simples que fiz com 20 e poucos anos, que foi o seguinte: na banca tradicional, os salários dos colaboradores variam entre o nível 4 e o nível 18. Portanto, o nível 4 era o nível salarial mais baixo, o nível 18 o nível salarial mais alto. Eu tinha na altura o nível 4. E eu fiz a seguinte pergunta, que é: como é que eu chego ao nível 18 até aos 65 anos? Portanto, eu acabei de entrar, não é? Como é que eu chego lá, não é? E realmente não eram assim tantos anos para chegar ao nível 18, e na verdade eu queria ser o meu diretor, e eu percebia que os diretores, não é, tinham privilégios nas organizações diferentes, além de ganhar mais dinheiro. E eu fiz essa conta muito simples de: poxa, tu tens que trabalhar mesmo muito para conseguires fazer este caminho. Eu recordo-me, quando eu saí do BCP, eu estava bem no nível 13, não é? Tive nível 13, saí com 30 e poucos anos. Enfim, estava a fazer o meu percurso natural. Mas eu penso que tem muito a ver com esta forma de olhar para a frente. Não? Eu tive durante muitos anos uma casa na Ericeira. Na Ericeira existe uma zona que são as Furnas, que tem uma série de azulejos com um conjunto de ditados populares, e um desses azulejos diz uma coisa do género: quando um marinheiro não sabe o seu destino, nenhum vento é favorável, não é? E eu sempre tive muita noção do meu destino, do que é que eu quero ser, não é? E quando se tem essa noção, nós damos passos mais próximos daquilo que tem que acontecer. E naturalmente sempre reconhecendo alguma sorte no caminho, nomeadamente nas pessoas que se cruzaram sempre comigo. As pessoas são mesmo fundamentais na estruturação de nós próprios. Com essa sorte que tive, também tive sempre esse discernimento de olhar para caminhos objetivos e convicto de que era mesmo aquilo que eu queria fazer. Eu penso que essa forma simples de ver o mundo facilita muito esta orientação. Sim. E a sequência de passos que entretanto naturalmente aconteceram. Eu em 1994 era administrativo de um banco, em 2023 sou CEO de um banco. Portanto, é um caminho de facto interessante, mas que não posso também dizer que foi exclusivamente sorte. Há muito trabalho, muita vontade de fazer esse caminho e vontade de fazer coisas novas, como aliás a que de alguma forma nos traz aqui, que é hoje também
estar num banco que é o primeiro banco em Portugal com criptoativos. Claro que sim. Nós já lá vamos. Não, mas efetivamente a mensagem que passa é uma mensagem muito forte e costuma-se dizer que a sorte também somos nós que a fazemos, não é? Eu penso que isto associa-se bem a si, ou seja, teve sorte, mas também fez para ter sorte, não é? E todo o seu desenvolvimento profissional também vem muito por aí. Eu gostaria, já agora, que entramos na questão de ser hoje um CEO de um banco. Qual é o dia-a-dia de um CEO num banco? Eu acho que se pudesse partilhar, sem querer entrar em detalhes, mas explique-nos um pouco qual é o seu dia-a-dia. Eu vou ter que ser honesto, não é? O meu dia-a-dia hoje é rigorosamente igual ao meu dia-a-dia há 30 anos atrás, no meu primeiro dia de trabalho. Porque ele é organizado sempre da mesma forma. Há um conjunto de ações que têm que acontecer nesse dia e eu tenho que assegurar que elas acontecem. Depois o tipo de ações é que mudam em função das funções que nós temos nas organizações, mas a forma de estar é rigorosamente... Mas é com disciplina, tem as coisas todas muito... Eu sou... talvez possa dizer indisciplinadamente disciplinado, não é? Eu não sou propriamente a pessoa mais disciplinada do mundo, mas como tenho uma noção muito concreta do que tenho que fazer, acabo por fazer e também eu tenho uma característica pessoal não sei se é uma boa característica, honestamente, mas é a minha característica pessoal, que é, eu na verdade funciono relativamente bem sobre alguma pressão. Portanto, eu não tenho qualquer problema em estar muito atrasado sobre qualquer tema e conseguir executar qualquer tema em cima de uma pressão grande. Okay. Sempre lidei muito bem com essa característica e não só lidei bem, como me sinto bem com essa característica. Portanto, isso facilita um bocadinho alguma indisciplina que eu tenho. Não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas como defino muito bem os meus objetivos diários, os meus objetivos semanais, os meus objetivos mensais, anuais e até de longo prazo, o meu trabalho está muito facilitado. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da estrutura, é rigorosamente igual ser CEO ou ser administrativo, porque nós todos temos que todos os dias, todas as semanas, todos os meses traçar os nossos objetivos e executá-los. Depois, naturalmente, que como CEO tenho que ter outras preocupações. Eu enquanto administrativo, era-me absolutamente indiferente se o meu colega do lado estava triste ou se estava contente. Enquanto CEO, eu não posso ser indiferente. E ainda hoje eu olho quase todos os dias para todas as pessoas. E para mim é muito importante perceber como é que as pessoas estão, como é que as pessoas... Não tenho que necessariamente falar com elas. Sim. Aliás, algumas pessoas até tendem a dizer que eu sou uma pessoa fria. E objetivamente sou, na relação, na comunicação, há umas características de frieza, mas de forma muito honesta também tenho que dizer que todos os dias olho nos olhos das pessoas e percebo como é que elas estão, ou tento pelo menos perceber como é que elas estão. E isso talvez sejam já características de alguém com responsabilidade também na condução dessas pessoas, que não são de um administrativo, mas o resultado ou o denominador comum é sempre o traçar objetivos e assegurar que eles são executados, não é? Depois o resto, naturalmente, que as responsabilidades, os objetivos são diferentes, mas esse é o denominador comum. Na nossa vida, qualquer que seja a nossa função,
nas organizações, na nossa vida social, na nossa vida familiar, temos sempre que entender que há objetivos e há execução de objetivos, e se nós fizermos isso, as coisas são sempre também muito mais simples. Mas é também interessante ser CEO de um banco, não é? Essa era a minha pergunta seguinte. É muito interessante. É interessante e é interessante essencialmente porque traz-nos uma responsabilidade muito grande, não é? Há um conjunto de pessoas que de alguma forma delegam, não é? Parte do sucesso da sua vida na capacidade de uma determinada pessoa conseguir definir a estratégia correta para uma organização, não é? E isso, enfim, acredito que possa existir pessoas que veem isso como uma coisa altamente estressante. Eu acho isso e sinto isso como uma coisa altamente motivadora, e sinto-me muito feliz também nesse papel de presidente executivo do banco. Sinto-me bem. Portanto, é um dia-a-dia perfeitamente banal, não é? Mas também com os benefícios de ser presidente executivo, e com a responsabilidade de ser presidente executivo, porque quando as coisas não correm bem, também somos nós que temos que estar lá a assegurar que no dia seguinte vão correr melhor. Claro. Eu tenho estado a ouvi-lo, e o que é que o António, como é que o António, melhor dizendo, como é que o António se vê daqui a 10 anos? Em que posição? E a segunda pergunta, o que é que o António com 24 ambicionava a chegar quando chegar ao final da sua carreira? São duas perguntas. Eu já disse que ambicionava ser nível 18, não é? Neste caso já passou o nível 18. Eu já passei. É uma boa pergunta. A idade realmente é uma variável absolutamente fantástica, porque durante os 20 anos ou a década de 20 anos nós pensamos o mundo, entendemos o mundo de uma determinada forma. Na década dos 50 anos entendemos o mundo de outra forma. Subscrevo totalmente. Há toda uma curva de aprendizagem que eu acho que é genial, honestamente, acho que é genial. E não faz sentido com 20 anos tentarmos ter 50, não é? Como também não faz sentido com 50 tentarmos ter 20, não é? Eu quando fiz 50 anos, fiz enfim, cada vez que faço uma década, os 20, os 30, os 40 e os 50, são sempre momentos de reflexão meus. Com 50 anos fiz isso também, e perceber o que é que eu tinha feito, o que é que eu posso fazer. E continuando com a mesma ambição, eu sinto um conforto interior muito grande com 52 anos, porque começo a acreditar que efetivamente se eu fiz coisas, enfim, que eu considero boas durante estes primeiros 30 anos de vida profissional, enfim, terei alguma facilidade em concluir que continuarei a fazer coisas boas nos próximos 10, 15 anos profissionais. Se a minha ambição é continuar a ser CEO de um banco daqui a 10 anos, ou administrador de um banco daqui a 10 anos, honestamente eu não consigo dizer que sim. Eventualmente falta-me experimentar a parte mais empreendedora do mundo, que eu acho que é absolutamente essencial também, e talvez seja algo que eu gostasse de experimentar daqui a alguns anos. Eu sou nativamente empreendedor, eu sou empreendedor dentro também das organizações onde eu estou,
mas eu um dia destes gostava de experimentar ser empreendedor de algo um pouco mais pessoal. Ok. Eu gostei imenso da forma como a conversa. Estou a gostar imenso da forma como a conversa está aí. Eu gostaria de perceber um pouco mais o que são criptoativos. Se nos puder ajudar a descodificar esta primeira buzzword. Sim, vamos ver. Vamos também ter um entendimento sobre aquilo que pode ser o meu contributo hoje para esta dinâmica de criptoativos, que é tentar falar destas matérias de uma forma relativamente simples. Exatamente, o objetivo de uma forma que as pessoas entendam. Principalmente porque eu considero que o que faz falta nesta área é simplificar a forma como nos referimos a ela, e se não o fizermos, corremos o risco todos de realmente a adoção destas áreas se prolongar muito no tempo. Portanto, eu gostava muito de tentar simplificar tudo o que fôssemos falar hoje sobre ativos digitais, correndo até o risco de tecnicamente não ser tão sólido, mas eu prefiro que se perceba exatamente o que estamos a falar. Esse é o objetivo. Ativos digitais são, enfim, é tão simples quanto dizer que são representações digitais de ativos, mais reais, menos reais, mas são representações digitais de ativos que estão registados numa base de dados gigante, que também tem este nome complexo de blockchain, mas que no fundo é também esta base de dados gigante que depois atribui algumas características específicas a estes ativos digitais, nomeadamente o facto de ser distribuída, de ser descentralizada, de ter representações digitais seguras. Quando falamos em criptoativos, por exemplo, estamos a dizer que eles estão de alguma forma encriptados debaixo de um algoritmo altamente seguro e de uma tecnologia altamente segura, que podemos estar perfeitamente confortáveis em tê-los nesta base de dados que é pública e gigante e descentralizada, porque se eu garantir que eu, para cada ativo ou para cada representação digital deste ativo que eu tenho nesta base de dados, se eu garantir que eu tenho o código de acesso àquele ativo, ele é meu, porque esta base de dados tem uma segurança e um grau de confiança absolutamente gigante. Portanto, a forma mais simples de dizermos o que é um ativo digital é esta, é uma representação digital de um ativo através ou em cima de uma base de dados que se chama blockchain. Se nos podia dar uma definição de token de NFT, ok? De uma forma simples, para quem usou, para ficar isto aqui tudo interligado. Sim. Bom, talvez se eu conseguir explicar bem o que é um NFT, não é? É mais fácil ou entender-se o que é que são depois os outros tokens, não é? O NFT é um acrónimo em inglês de Non-Fungible Token, que em português quer dizer um token não fungível, não é? E na verdade o que isto quer dizer é que tem que ser algo que é único, é irrepetível, é individual.
Ou seja, se eu tiver um ativo digital que é único, irrepetível e individual, ou indivisível, perdão, não é individual no sentido de que é indivisível, então eu tenho um NFT. Eu não sei se o que eu vou dizer é uma estupidez ou não, mas se for, depois que nós cortamos. Recorda-se há uns 5, 6 anos, um rapaz em Inglaterra que tinha investido na Bitcoin, ok? Entretanto, penso que lhe passaram, segundo a sua definição, um NFT, e ele, que tinha esse NFT numa pen no seu computador, entretanto pediu ao pai para desfazer-se do computador que já estava velho, e durante o ano ele e o pai andaram à procura do dito computador e da pen, porque valia não sei quanto dinheiro. Ou seja, este exemplo faz sentido ou não? Do NFT, ou seja, de ser aquilo que disse que é. Sim, faz sentido para o NFT como faz sentido para qualquer outro token ou para qualquer outro ativo digital. Mas faz ainda mais sentido essa pergunta para explicar o sentido que faz ter um banco ou uma subsidiária a ser usada. Mas recorda-se desta história, não sei se é verdadeiro ou não. Claramente, mas há N histórias iguais, não é? N histórias iguais. Porque o que efetivamente nós, enquanto banco, enquanto subsidiária para trabalhar esta linha de negócio, ou seja, o que nós podemos acrescentar de valor à pessoa comum é essa capacidade mais profissional de guardar coisas. Porque, na verdade, um banco é um agente de custódia clássico, sempre foram. Os bancos guardam coisas às pessoas, não é? Guardam a sua riqueza, mas também guardam outros objetos pessoais, guardam valores mobiliários. E, na verdade, o que estamos a dizer que um banco pode adicionar de valor quando diz que também faz a custódia de ativos virtuais é garantir que o acesso à chave, não é? Que diz que aquele NFT é daquela pessoa e não é da outra, está guardado num banco, e que no momento em que a pessoa o quer utilizar, ou o quer vender, ou o quer doar, ou o quer dar, ela tem essa chave guardada com alguém que sabe guardar, não é? E isso é o que os bancos sabem fazer. Os bancos sabem guardar bem as suas coisas. E por vezes, neste ecossistema também de ativos virtuais, que é um ecossistema de pessoas, enfim, mais novas também, não é? Mas que também ainda não ponderam muitas vezes estas questões da segurança da chave privada. Porque confunde-se muitas vezes a segurança do ativo digital, e essa não é o banco que a guarda. O ativo digital está guardado na tal blockchain, na tal base de dados gigante mundial. Não é o banco que tem essa base de dados. Essa base de dados é pública e está lá, e tem um nível de segurança inabalável. O que os bancos guardam, ou que podem guardar, ou neste caso a Bison Digital Assets, é a chave privada dos clientes que lhes dá acesso ao ativo digital que está algures na blockchain. E esse valor que empresas como a Bison Digital Assets acrescenta, de facto é inigualável. E é inigualável porquê? Porque muitas vezes, nestas idades, enfim, mais jovens, esquecemos que coisas más podem acontecer na nossa vida. Verdade. E há pessoas muito ricas, ou detentoras de muita riqueza em ativos virtuais, que acreditam que nada lhes acontece. E se lhes acontecer, provavelmente perdem toda essa riqueza com elas. E tendo, por exemplo, esses ativos virtuais custodiados num banco ou numa subsídio, ou neste caso na Bison Digital Assets, há a garantia que, se alguma coisa má acontecer a um dos nossos clientes ou a uma qualquer pessoa, todos os seus herdeiros legais continuam a ter acesso à riqueza que era dessa pessoa. E esse tipo de ponderações, que muitas vezes não existe, porque nós não pensamos que coisas más podem acontecer, mas na verdade acontece.
e os bancos existem também para isso. Eu tenho aqui uma dúvida. Há uma palavra que se ouve todos os dias na rádio, nos jornais, no LinkedIn, em várias plataformas. Web3. Se nos puder dar uma definição do que é que ou seja, fazer aqui podemos dar uma definição correta sobre o Web3 e a evolução, o porquê e a diferença entre o Web 1, o Web 2 e o Web 3. Sim. Se gostar. Talvez começar o Web 1, não é? O Web 1 é a forma mais... É uma forma de nos referirmos ao início da internet. Não é? Enfim, nós ainda vivemos antes da internet existir. Lembramos-nos perfeitamente dos primeiros anos da internet e é a internet daquela altura, não é? Por exemplo, talvez o exemplo mais simples é percebermos uma página de uma empresa estática, não é? Com dados totalmente estáticos e era indiferente se eu entrava na altura num IBM PSD2 ou num Amstrad ou num Compaq, aquilo aparecia sempre da mesma forma. Verdade, dados estáticos. O Web 2 é quando entramos numa era mais social. Começamos os blogs, não é? Chat. Começa a haver uma primeira abordagem à necessidade do cliente e os sites deixam de ser estáticos e começam a ter alguma variabilidade. Muitos deles já mudam em função do device onde eu estou a consultar, muitos são dinamicamente criados em função das características daquele cliente específico que está a aceder, mas talvez as maiores características que eu posso trazer para o Web 2 é a parte social, colaborativa e também este maior dinamismo da web e muito já focado na necessidade do cliente. O Web 3 é o caminho que estamos a fazer, é arriscado concluir-se sobre uma definição hoje sobre o Web 3, principalmente porque não sabemos exatamente quando é que vai acabar este Web 3. Eu não tenho dúvida nenhuma que iremos ter um Web 4 e um Web 5. não sabemos onde é que vai. Nós estamos no meio do Web 3, não é? Mas querendo talvez aqui uma analogia também simples para entendermos mais um passo significativo na forma como olhamos para estas questões talvez, portanto, o Web 3 podemos hoje já afirmar que vai funcionar em cima desta tecnologia blockchain, não é? Esta tecnologia blockchain basicamente é uma base de dados gigante que está descentralizada e distribuída, enfim, com todas as camadas de segurança e de privacidade que eu referi, mas e pública, apesar de tudo pública. Portanto, os dados são públicos, mas o ownership é privado, portanto eu não sei de quem é que são aqueles dados, não é? Mas eu estou a referir isto para imaginarmos uma base de dados gigante, global, onde tudo acontece de uma forma que
os humanos conseguem interpretar, ou seja, os humanos conseguem interpretar os dados e a informação constante desta base de dados gigante, mas também as máquinas. Uhum. Ou seja, é no fundo uma dinâmica em que os dados começam a ser disponibilizados de uma forma tão estruturada que quer humanos, quer máquinas os conseguem entender. E é uma aproximação gigante àquilo que vai ser a inteligência artificial. Ou seja, quando nós conseguirmos ter uma adoção forte deste modelo gigante de gestão estruturada de dados, com esta capacidade também de um dado que está aqui, na verdade não está aqui porque ele também está disponível para alguém que está na Austrália, e eu ter a capacidade de eu pessoalmente o interpretar, mas também ter um conjunto de máquinas a poder interpretar e poder usar esse conhecimento integrado de forma positiva através daquilo que hoje já se começa a falar, que é a inteligência artificial. Sim. Bom, é um futuro altamente interessante, não é? Vai ter que encontrar outras pessoas para falar sobre a inteligência artificial, mas dá pelo menos para perceber que hoje estamos a falar o blockchain, o Web3, é o foundation de qualquer coisa muito especial que vai acontecer daqui a uns anos. Isto pode parecer uma coisa altamente imaginária, mas se percebermos que a primeira conexão de internet em Portugal foi há pouco mais de 30 anos, entendemos que naquele momento poderíamos estar a afirmar exatamente a mesma coisa, que é o que está a acontecer com a internet é qualquer coisa de espetacular e que vai recolocar o mundo daqui a uns anos, portanto há 30 anos atrás, daqui a uns anos, num cenário que nós hoje nem conseguimos entender qual é. E nós estávamos lá, não é? Há 30 anos atrás, todos reconhecíamos mérito naquilo que estava a acontecer com a internet, mas dificilmente conseguimente antecipar esta curva de crescimento do mundo. Portanto, eu consigo não só dizer que essa curva vai acontecer nos próximos anos, e consigo também afirmar outra coisa, é que não vão ser necessários mais 30 anos para voltarmos a sentir que algo de extraordinário aconteceu. Naturalmente que depois também tenho que, infelizmente, dizer que estas coisas que são altamente positivas, na minha opinião, podem também ser usadas de forma negativa por alguns agentes no mundo, e o mundo também tem que conseguir fazer esse acompanhamento do mau uso destas coisas, mas eu penso que a humanidade tem trabalhado bem essa componente, ou seja, voltando a olhar para os últimos 30 anos, os 30 anos de estabilização da internet, na verdade, eu consigo inferir que aconteceram muito mais coisas positivas do que negativas. António, eu agradeço imenso o tempo que nos disponibilizou em participar no podcast. Eu gostei imenso deste episódio, mas acima de tudo fiquei seu fã. Sinceramente, todo o percurso, toda a sua experiência, foco, a determinação, eu dou-lhe os meus parabéns. Não nos conhecemos, mas eu espero de hoje em diante manter aqui algum contacto consigo, porque tem uma história muito inspiradora e penso para quem que nos vai ouvir vai também vai ficar com essa opinião. Por isso, muito obrigada. Despeço-me agradecendo mais uma vez toda a vossa ajuda, toda a vossa participação. Não se esqueçam, subscrevam. Até uma próxima.